Olá pessoal! If you've been learning Portuguese for some time, you may have noticed that the letter E, a letra E, may sound like E, open sound, E, closed sound, and in some cases, I. Do you want to know when it can be pronounced as I? Then welcome back to Playing Portuguese, where you learn how to speak and sound like a Brazilian. If you're new to our channel, subscribe and catch up on the videos you have missed. In this series, we are learning the sounds of Brazil, the sounds of our language. In today's lesson, you will learn that the letter I, a letra E, is pronounced differently in some dialects. Well, grab your notebook to take notes, a glass of water because it's healthy, and join me. The letter E has two possible pronunciations and in some dialects, a third possible one. Yeah, let's see the standard pronunciations first. When stressed, the letter E has two possible pronunciations depending on the particular word. For example, café, open sound, E, café, café. Português, closed, português, português. Well, and if there are no written marks, how should I know if it's open or closed? Well, in most cases, you just have to memorize whether it's open or closed sound. Yes, for example, these two words. Both of them have the stress in the second syllable to the last. However, the first one is closed, ele, ele, and the second one, ela, ela. Yeah, so this is something you should memorize. Now, when the letter E is unstressed and it's at the end of a word, in some dialects, it's pronounced as I, as in movie. Yeah, let's take our first word here as an example. So I could say ele, but in some dialects, ele, ele, right? Yeah, so then I could either say ele or ele, but never ele. Yes, never ele. You can only make this change when the letter I is unstressed. Ele. Yes? So let's take a look at some examples. So I'll read first, making the E sound and then the I sound. Ele vende cachorro-quente. Ele vende cachorro-quente. So again, ele vende cachorro-quente. Ele vende cachorro-quente. Our second example. Cuidado, o leite está quente. Cuidado, o leite está quente. And now, cuidado, o leite está quente. I. Cuidado, o leite está quente. By the way, if a word ending in I has one syllable only, and that syllable doesn't have a written accent, it can be pronounced as I. Yes, like these ones. De or de. Eu sou de Curitiba. Eu sou de Curitiba. So, eu sou de Curitiba or eu sou de Curitiba. E or I. E, I. Eu falo português e inglês. Eu falo português e inglês. I. Eu falo português e inglês. Eu falo português e inglês. Another one. Me or me. Me, me. Eu me chamo Beatrice. Eu me chamo Beatrice. Eu me chamo Beatrice. Eu me chamo Beatrice. One more. Se, si. Se, si. Como você se chama? Or, como você se chama?
Como você se chama? Como você se chama? Well, now you listen to a short text about Brazil and its regions. Pay special attention to how the speaker makes the E sounds. Remember, our focus today is when the letter E can be pronounced as E, yes? So we'll be looking at E in word final position and also one-syllable words with E without written marks. So let's listen to our speaker. O Brasil localiza-se no continente americano, especificamente na América do Sul. O Brasil está dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, com 26 estados e um Distrito Federal, que contém a capital Brasília. Did you notice which words had the E pronunciation? Let's listen to it again. O Brasil localiza-se no continente americano, especificamente na América do Sul. O Brasil está dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, com 26 estados e um Distrito Federal, que contém a capital Brasília. Now you listen to a piece of information about each region and one curiosity about each of them. A região Norte é composta por 7 estados. Uma curiosidade: no Pará acontece uma das maiores festas religiosas do mundo, o Círio de Nazaré. A região Nordeste é composta por 9 estados. Uma curiosidade: Salvador, na Bahia, foi a primeira capital do Brasil entre 1549 e 1763. A região Centro-Oeste é composta por 3 estados. Uma curiosidade: Goiás destaca-se no ramo musical, sendo berço de inúmeros cantores sertanejos, como Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Bruno e Marrone, entre outros. A região Sudeste é composta por 4 estados. Uma curiosidade: em 1763, a capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. A região Sul é composta por 3 estados. Uma curiosidade: Curitiba, capital do Paraná, é conhecida por suas muitas áreas verdes, há cerca de 50 metros quadrados de área verde para cada habitante. Now you listen to another speaker reading the same text. By the way, both of them were born and have lived in the same state in Brazil, the state of Paraná. Tell me later if you spotted any differences. O Brasil localiza-se no continente americano, especificamente na América do Sul. O Brasil está dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, com 26 estados e um Distrito Federal, que contém a capital Brasília. A região Norte é composta por 7 estados. Uma curiosidade: no Pará acontece uma das maiores festas religiosas do mundo, o Círio de Nazaré. A região Nordeste é composta por 9 estados. Uma curiosidade: Salvador, na Bahia, foi a primeira capital do Brasil entre 1549 e 1763. A região Centro-Oeste é composta por 3 estados. Uma curiosidade: Goiás destaca-se no ramo musical, sendo o berço de inúmeros cantores sertanejos, como Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Bruno e Marrone, entre outros. A região Sudeste é composta por 4 estados. Uma curiosidade: em 1763, a capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. A região Sul é composta por 3 estados. Uma curiosidade: Curitiba, capital do Paraná, é conhecida por suas muitas áreas verdes, há cerca de 50 metros quadrados de área verde para cada habitante. Thanks for watching another lesson. It's always a pleasure to have you here. Don't forget to leave me comments and questions below. I love to read them and I love to answer them. See you next time. Até a próxima. Tchau!